Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos na véspera da partida entre Novo Hamburgo e Juventude, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Professor, primeira pergunta é de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Marquinhos, tu contas com o Capixaba para encarar o Novo Hamburgo? E com o gol marcado diante do São Luís, o Guilherme Castilho se coloca como possível titular para a partida? Bom, em relação ao Capixaba, estamos aguardando ainda a avaliação do departamento médico, né, para que ele possa ir a campo e aí sim, posteriormente, fazer uma avaliação mais concreta para saber se ele apresenta condições de jogo ou não. Em relação ao Castilho, como o Castilho ficou 30 dias parado antes do acerto, né, conosco, ele está numa evolução gradativa física, ainda não suporta um início de partida, ainda não suporta 45 minutos, por isso, gradativamente ele vai ser colocado no jogo. Apresentou já dentro de 15, 20 minutos uma boa qualidade de jogo e acredito que vai nos ajudar muito. É um jogador com qualidade, que apresenta característica diferente de finalização de média a longa distância, né? Uma boa, excelente bola parada, e não tenho a dúvida de que vai buscar titularidade dentro de uma semana, 15 dias aí, para que possa aí estar apto, né, fisicamente a suportar uma intensidade alta de jogo. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. Para o jogo contra o Novo Hamburgo, você projeta fazer alguma alteração no time em relação ao que começou contra o São Luís? Sim, nós temos rodado, né, atletas aí, até porque nesse início de competição, mas já nós temos que procurar vitórias, apresentou algumas situações que eu acho importante e interessante de imediato fazer mudanças, até para avaliar e também observar atletas que estão compondo o elenco. William Mota, Esporte Serra, é um momento em que abrir mão de algumas situações do teu conceito de jogo para encontrar uma alternativa eficiente e imediata se faz necessário? Sim, se faz necessário, sem dúvida nenhuma. Por mais que tu tenha o conceito e os atletas já assimilando, mas acima de tudo a gente tem que pensar na competição e se faz necessário algumas alterações táticas para que possamos aí buscar a vitória frente ao Novo Hamburgo. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Marquinhos, nesse momento de começo de temporada e início do teu trabalho, o Juventude tem enfrentado dificuldades e os resultados não aconteceram ainda. Como você trabalha o dilema de precisar do resultado contra o Novo Hamburgo e, ao mesmo tempo, dar uma cara para a equipe pensando na temporada? São dilemas que a gente, no dia a dia, estamos aí trabalhando, né, através aí dos treinamentos, para que possa pontuar na competição, para que possa buscar a primeira vitória e aí acalmar, né, dar mais tranquilidade e confiança ao elenco. E os atletas têm procurado desenvolver o melhor possível, têm trabalhado muito e não tenho dúvida de que a vitória está próxima. Creio que o nível de concentração tem que ser melhorado, porque saímos atrás nos dois jogos, né, na estreia e na segunda rodada. Fomos para o intervalo de jogo, arrumamos a equipe, voltamos contra a postura, contra a atitude, jogamos melhor no segundo tempo, mas não o suficiente para buscar um resultado de empate e vitória. Marquinhos, pergunta de Fernando Leonardi, Portal da Bola. Como está o fator anímico do grupo após este começo ruim de competição? Claro que sente, claro que é normal em função de 2 resultados negativos, mas a gente já trabalhou essa questão emocional da equipe, essa questão mental, e acredito que apresente uma evolução para as próximas rodadas. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. Você comentou que conversaria com o grupo de atletas e que eles precisariam entender as características do gauchão. Você acredita que, mesmo com pouco tempo de treino entre um jogo e outro, você conseguiu passar essa atitude para os jogadores? Acredito que sim, né? Eles sentiram muito a derrota, sabem daquilo que se faz necessário, né, vestindo a camisa do Juventude e principalmente o Campeonato Gaúcho, né, um campeonato em que se qualifica pela força, pela estratégia, pela competitividade, diferente da Série A, que é um jogo mais jogado, que é um jogo mais distribuído. O Campeonato Gaúcho é um jogo competitivo e que nós temos que adentrar a este espírito para que possamos aí definitivamente estar pontuando e buscando vitórias dentro do Campeonato Gaúcho. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. Marquinhos, como lidar com a pressão pela vitória para que ela não atrapalhe a evolução dentro de campo? É natural que a pressão venha, ainda mais tratando-se de Juventude. A imagem que hoje se faz presente é
o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas é uma remontagem de equipe, né? A gente permaneceu com vários atletas que vieram a buscar o acesso da B para A, né? Isso também dá uma certa acomodada, e aí atletas que chegaram. Então nós estamos tentando achar o ponto certo da equipe para que possamos aí estar pontuando, buscando as vitórias e definitivamente entrar em busca de uma classificação no Campeonato Gaúcho. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Marquinhos, não te parece que nos 2 primeiros jogos faltou uma consideração maior, ou até mesmo um estudo ou conhecimento maior dos adversários, que estrategicamente acabaram levando vantagem no início dos confrontos? O Inter, né, por não sabermos, aí, por ter pouca amostra de jogos e não sabermos ao certo a equipe que viria, foi uma situação que nos complicou muito, né, na estreia de um campeonato fora de casa, dentro do Beira-Rio. Né, o São Luís, sabíamos que teríamos essa dificuldade, um time de muita força, um time experiente, um time matreiro, um time que sabe jogar o Campeonato Gaúcho, e que nós tivemos dificuldade de início, e aí um gol com muita qualidade do Xuxa que desestabilizou a equipe. E aí quando a equipe voltou a jogar, criando oportunidade, toma-se o segundo gol no último lance do primeiro tempo, e aí tu vai para o intervalo com 2-0, fica mais difícil o resultado de buscar a vitória. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro Gaúcha Serra. Marquinhos, o Rio Grande do Sul e o Brasil vivem o pior momento da pandemia e existe a possibilidade da paralisação do futebol. Você considera que o futebol deve ser paralisado? É um tema que tem sido bastante discutido. Eu creio que, né, as autoridades sanitárias, as autoridades da saúde, eles sabem daquilo que devam ser feitas. A nossa diretoria, a presidente, também está muito, né, em contato com todos esses departamentos, secretarias, e eu creio que o melhor seja feito. A gente tem que primeiro pensar na saúde, né, pensar em nos preservarmos quanto a esse risco que tem tomado conta do mundo, em especial o Brasil, que vem sofrendo demais, e aqui o Rio Grande do Sul, que encontra-se num momento muito delicado, né? A cidade de Caxias também, a gente torce para que possa vir a vacina o quanto antes aí, mas eu creio que tanto a Secretaria de Saúde aqui de Caxias, quanto do Estado do Rio Grande do Sul, como a Diretoria do Juventude, o presidente Valtim, estão muito atentos quanto à movimentação, para que a gente possa estar sendo, né, conduzido da melhor forma possível. Pergunta de Fernando Leonardi, Portal da Bola. O que você conhece do Novo Hamburgo e você pretende mudar algum posicionamento da equipe em função desse adversário? Novo Hamburgo é uma equipe qualificada, né? Uma equipe que já vem treinando desde dezembro, uma equipe que tem uma ideia de jogo muito interessante, um modelo de jogo muito interessante, bem definida a sua equipe, um time rápido, um time de estatura muito alta, bola parada muito boa, e que a gente já vem estudando, vem se preparando para este confronto. E claro, como eu falei anteriormente, vindo de 2 derrotas, a gente tem que buscar algumas alterações para que possa ir, né, atrás aí desses 3 pontos aí, que nos faz muita importância nesse momento da competição. Para finalizar, pergunta de Wellington Ravalha, Sport News. Marquinhos, na sua opinião, você acredita que se o Juventude tivesse jogado o jogo inteiro como na reta final da partida, onde o Juventude dominou e neutralizou o São Luís, poderia ter saído com a vitória? Sem dúvida. Assim foi feito também contra o Internacional no segundo tempo, né? Os 2 segundos tempos de ambas as partidas foram muito boas, onde tivemos volume, criamos oportunidades, encurralamos o adversário, tanto o Internacional como o São Luís. Mas aquilo que eu digo, nós não podemos levar ao intervalo o placar de derrota, onde a gente tenha que alterar muitas situações, aí o time voltar contra a postura. Isso tem que ser desde o início, e é isso que nós temos buscado e procurado passar os jogadores para que busquem o melhor resultado contra o Novo Hamburgo.